寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Taiwan e Indonésia, Taiwan ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados a outros músicos de outros países, como Sim Sisamote do Camboja, Voodoo Kung Fu, Sitonic e entre outros. Beleza? Enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E hoje, como vocês estão vendo, né, vamos falar sobre Wu Bai e China Blue. Mas o que é Wu Bai e China Blue, né? O que é Wu Bai primeiro? O rei do rock de Taiwan? Esse cara, ele começou quando? Rei do rock? Nunca nem ouvi falar desse nome. Calma, minha gente, que eu já vou explicar pra vocês. Beleza? Mas enfim, sem enrolação que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. Wu Xunlin, ou mais conhecido como Wu Bai, ele nasceu no dia 14 de janeiro de 1968 e continua vivo aí até os dias de hoje. Wu Xunlin, ele nasceu em Jiuzhou, no sul de Taiwan, e o seu pai, ele era aposentado, ele trabalhava numa corporação de açúcar, e a sua mãe vendia nozes, morango, entre outros, né? Basicamente meio que uma feirante, digamos assim. Antes disso, né, o Bai também chegou a ter dois irmãos, mas infelizmente esses dois irmãos acabaram falecendo em um acidente de trânsito, então paciência, né, apertem F aí pelos irmãos de Wu Bai. E desde pequeno assim, o Wu Bai ele teve uma infância normal, ele sempre foi bom nos estudos, inclusive o seu apelido Wu Bai vem daí, né, porque ele tirou 500 em 5 matérias, que eram 100, valia 100 cada uma. Então o apelido dele ficou como 500, né? Porque curiosamente Wu em chinês é 5, então acho que já veio premeditado isso daí. Então o apelido dele acabou virando Wu Bai. E ele teve o seu primeiro contato com rock e com heavy metal a partir aí dos anos 70, com Jimi Hendrix e Led Zeppelin, ou seja, o maluco tinha bom gosto musical, quem apresentou para ele também tinha bom gosto musical. Então, na sua pré-adolescência, ele queria começar a tocar guitarra, mas era aquela coisa, era ocidental demais, era barulhento demais, né? E o pessoal meio que tipo saindo aí do período saindo aí da Guerra Fria. Então, ainda assim, era um negócio meio ocidentalizado demais para os gostos aí sino-taiwaneses. Então houve uma resistência da família, mas ainda assim ele não desistiu. E com isso ele acabou saindo de casa e ele queria ir para Taipei, né? Porque lá ele teria teria mais chance e tal. Só que ele não simplesmente pegou um avião e foi. Ele teve que ir aos poucos, né? Então onde ele ia, ele arrumava um trabalho, geralmente trabalho braçal, que não precisava de muita burocracia, não precisava de nem sequer muito estudo, apesar que sim, ele era bem inteligente, mas não precisava ter isso, ter aquilo, arrumar isso, arrumar aquilo. Tá precisando de gente para obra? Tamo junto. Tá precisando de gente aí para martelar algumas coisas, pegar pesado? Vamos que vamos então. Então a partir desse momento, né, ele acabou trabalhando, se hospedando e viajando aí de ônibus até Taipei. E talvez o seu trabalho mais burocrático, o seu trabalho mais não braçal, então foi numa loja de música, mas aí ele já estava em Taipei. E a partir desse momento, né, basicamente no final aí dos anos 80, ele já estava aí com uma loja, né, trabalhando numa loja de música. Aí ele teve contatos, né, com outros artistas, com outras bandas, e ele acabou ficando meio que apegado aí pelo blues, obviamente o blues americano, mas ele também gostava de rock, né? E daí ele pensou, acho que eu já estou me encontrando aqui. Então ele tentou fazer uma bandinha, né? Ele até fez, mas não foi para frente. O nome da banda era Buzz, né? Mas nem sequer virou.
Então, em 1991, ele acaba formando o Wu-Bai e China Blue, que era basicamente ele e mais 3 amigos. Só que esse China Blue, vocês devem estar pensando, China azul tem a ver com o azul da bandeira de Taiwan? Tem a ver com um azul de não ser um país vermelho, não ser comunista? Não, até então nada confirmado por ele desse tipo. Blue vem de blues, né? Então blues chinês, né? O blues chinês. E também tem o azul chinês, que aí sim, né? Metaforicamente, filosoficamente, tem uma explicação de motivação e todas essas filosofias aí. Então tem diversos significados aí no China Blue. Inicialmente eu pensei que era China Blue por causa do azul, né? Questão política, então Taiwan aqui e tal, enfim. Então meio que beleza, né? Ele acabou fazendo essa banda. E no início ele começou a tocar em barzinho, a tocar em pub. E ele até que ficou relativamente conhecido, trabalhando, basicamente ficando fixo toda sexta-feira em um pub chamado Sleeping Earth, do qual ele reunia bastante público, e as suas primeiras músicas autorais, elas eram gravadas todas ao vivo, com uma péssima qualidade, né? Lembrando que a gente está no início aí dos anos 90, em Taiwan, né? Um país que não é reconhecido nem até os dias de hoje, então já dá para imaginar, né? Então, a partir desse momento, ele basicamente foi trabalhando, ele conseguiu se elevar um pouco. Uma produtora de um filme chamou ele para fazer a música de um filme chamado Dust of Angels, né, um filme taiwanês de 1992, e depois disso ele acabou chamando a atenção de uma gravadora chamada Rocky Records, né, perdoe a pronúncia. E a partir desse momento ele começou a fazer mais sons e tal, né? E ele sempre cantava em mandarim e hokkien. Tanto é que vira e mexe, às vezes, ou ele só tem música em mandarim, ou ele tem duas versões, né? Mandarim e hokkien. Então, a partir desse momento, né, ele foi fazendo música, teve o seu álbum aí de estúdio, mas foi um fiasco. Ele não conseguiu vender bastante, eles não venderam quase nada, né? Até porque era uma novidade naquilo. E quando se falava em rock nos anos 90, a gente já tinha Nirvana, já tinha Pearl Jam, Stone Temple Pilots, né? Já tinha diversos grunges aí. Então era meio que tipo, né? Ele tava competindo com gente grande. E não só no rock, mas no rap tinha Tupac, Big, Eazy-A, Snoop Dogg tava começando, NWA. Então tipo, tava ali, ele tava competindo com gente grande, levando em conta que ele era um pequeno artista em Taiwan, competindo num cenário musical internacional, ou seja, ele era esmagado, né? Então, mas mesmo assim, ele não desistiu, a gravadora também não desistiu, e ele foi indo, em 1996, ele conseguiu basicamente dar uma alavancada. Ele fez uma música chamada Norwegian Forest, né? Perdoe a pronúncia, do qual ele não fez só música, mas ele fez alguns clipes. E aí sim, essa música em específico, ele conseguiu vender 600 mil cópias, né? O que, se tratando de Taiwan e novamente competindo com artistas internacionais, com artistas com gêneros mais pesados, e ele vivendo apenas de blues rock, vamos dar um desconto pro cara, né? Então, a partir desse momento, ok, ele se destacou, e ainda em 1996 ele conseguiu sair de Taiwan e foi fazer um show em Hong Kong, do qual ele teve bastante destaque. E também ele fez um show em mandarim, o pessoal não entendeu muito, mas ficou agitado ali pelo som. Então depois ele acaba retornando para Taiwan, e em 1998 ele faz um álbum todo em Hokkien, e aí sim ele consegue tocar no Sudeste Asiático, mais precisamente em Singapura, né, que tem muitos chineses aí que falam cantonês, mas também falam Hokkien, né, que é um pouco semelhante, talvez, né, não manjo muito, estou um pouco desatualizado. Então, isso fez com que ele conseguisse, basicamente, de Singapura, ele conseguiu subir ali para Malásia, depois ele conseguiu até mesmo tocar na China continental, né? Mas aí ele tocou em mandarim mesmo, nem sequer se pronunciou sobre Taiwan e todas essas coisas.
E beleza, e em 1998 ele consegue ir tocar no Japão. E mesmo ninguém entendendo o som dele, o pessoal curtiu. E também tinha um outro porém, né? Estamos falando aí de anos 90. E por mais que o Wu-Bai ele não tenha uma aparência aí de lutador, de cara brabo e coisa do tipo, ele gostava bastante aí de luta livre, né? Tava no ápice aí do Pride, do Vale Tudo. E ele gostava aí de um lutador japonês. E ele acabou fazendo uma música para esse lutador, né? Tipo, vamos gravar um negocinho aqui e tal, né? Chegou nele, o cara curtiu. Então ele basicamente, esse lutador ficou meio que tipo, opa, eu agradeço pela música. E usava aí a música do Wu-Bai e Shina-Blue, né, na sua intro, na sua apresentação aí até subir ao ringue. E um outro fato curioso também, né, é que a partir daí ele ficou meio ok, né, ele conseguiu viver disso. Em 2003 ele acaba entrando aí pro Top 20 MTV, né, por causa da música do Norwegian Forest, né, tinha saído alguns anos antes. Mas vamos lembrar que se tem muita gente que até hoje em dia não conhece bandas do Japão, da China, K-pop conseguiu furar a bolha. Mas imagina nos anos 90 o quão difícil isso era, né, no início dos anos 2000. Então, né, isso fez com que alguns anos depois ele tivesse um destaque aí nos Estados Unidos. E sim, né, devido a MTV acabar passando a música dele por lá e tal, o público asiático conseguiu fazer com que ele fosse tocar nos Estados Unidos. E apesar disso, já em 2003, ele também, né, acabou se casando com a empresária dele, e da qual ele está com ela aí até os dias de hoje. E uma outra coisa é que ainda nas eleições aí do início dos anos 2000 em Taiwan, ele acabou fazendo um show ali para a posse do presidente, do qual o mesmo aí acabou rotulando ele como o rei do rock de Taiwan. E atualmente, né, o Wu-Bai e Shina-Blue eles continuam tocando, mas levando em conta que o Shina-Blue não é basicamente uma banda e sim um complemento, né? Então não existem membros fixos do Shina-Blue. De vez em quando algum ou outro dura um pouquinho de tempo, porém o cargo-chefe mesmo é o Wu-Bai, né, que continua tocando, continua ativo. Hoje em dia o show deles acabam lotando, mas apesar do show receber investimento e ele receber uma grana, de vez em quando no show ele faz um negócio um pouquinho mais pesado, dá um pouquinho mais de peso ali, um pouquinho mais de castigo um pouco mais na guitarra. Mas o estilo dele é o mesmo, é blues rock, ele não é um cara do metal, não é um cara do metal extremo, né? Tipo, ele tem um rock, tá ali, vive do rock. Ele não leva uma vida luxuosa, mas ao mesmo tempo também ele não passa fome e consegue sim, tipo, meio que dar uma ostentada, né? Ele não passa fome, consegue dar uma ostentada, mas também não é aquele luxo de comprar mansão, de comprar isso, e carro, e avião, e coisas do tipo. Não, ele vive uma vida simples, né? Ele consegue fazer apresentações no Japão, na China também. Lógico, né, que algumas coisas, né, na China tem um pouquinho mais de regra, algumas coisas não podem ser ditas, outras músicas aí meio que não podem ser tocadas, mas ainda assim ele tem uma certa liberdade, ele consegue fazer shows internacionais, né, se a gente for considerar Malásia, Singapura, Japão, de vira e mexe também, ele toca nos Estados Unidos, mas os shows que ele faz nos Estados Unidos, obviamente, já é um negócio muito mais isolado, que é algo mais específico aí para o público asiático, algo mais específico aí também, né, para um pessoal de já mais idade. Então, pessoas aí que já têm os seus 20 e poucos anos, os seus 30 anos, né, eles estão na outra, eles têm o metalcore, eles têm o black metal, heavy metal, enfim. Então, meio que o Wu-Bai ele consegue se sustentar com o público mais ou menos que da idade dele. Lógico, tem um pessoal um pouco mais novo que curte ele, mas não é a maioria, entende? Mas enfim, eu recomendo vocês a escutarem o Wu-Bai Shina-Blue e talvez eu deixe aí algum clipe dele aí na descrição. Eu vou deixar o clipe dele aí na descrição. Também vou deixar a música que eu mais gosto deles aí também, beleza? Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Quem puder ver os vídeos tanto do card quanto da descrição, eu agradeço. Quem puder dar aquele apoio também, eu agradeço, beleza? Passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, com uma pessoa se identifica. Vai lá escutar o som dele, mesmo se você não curtir, dá aquela força. Qualquer monetização já deve ajudar o maluco, beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir no Insta e nas minhas outras redes sociais. Falou e fui!